Olá, bom dia, muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e hoje nós estamos gravando a mensagem dominical aqui na minha casa. Os nossos cultos estão suspensos até o próximo ano, mas você vai encontrar todas as mensagens dominicais aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville. Então, se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever no canal, você pode clicar no sininho e aí você vai receber automaticamente aviso de quando nós colocarmos um vídeo aqui no canal da Igreja Aliança, tá bom? E não esqueça também de divulgar o canal da Igreja Aliança para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Nós estamos nos aproximando do Natal, uma época alegre, festiva, uma época de comemorar o nascimento de Jesus, uma época em que celebra-se, né, a vinda do menino Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o Natal, mas vamos falar sobre o Rei Eterno chegou. Esse é o tema da mensagem, o Rei Eterno chegou. Natal significa que o Rei Eterno chegou. E nós vamos ler alguns textos dos Evangelhos para que a gente possa entender e compreender quem é Jesus. O que os evangelistas escreveram sobre Jesus, inspirados pelo Espírito Santo. Então eu convido você para a gente fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 de Lucas, do verso 26 ao 33. Se você não tiver a Bíblia aí, não se preocupe que nós vamos colocar o slide do texto para você acompanhar, tá certo? Então diz assim o texto da palavra de Deus. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Esse é um texto muito conhecido, em que o anjo Gabriel, ele se apresenta à jovem Maria e comunica que ela foi agraciada por Deus, que ela foi escolhida por Deus para uma missão especial e que ela será mãe de Jesus. Ela será mãe daquele que o anjo diz assim, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O anjo anuncia que Maria ficará grávida. E ele anuncia que virá, por meio de Maria, um menino, né? Esse filho de Maria se chamará Jesus. Ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, ele terá o trono de Davi, Deus vai dar a ele o trono de Davi, por isso a gente vai entender que o nascimento de Jesus está vinculado ao Antigo Testamento, à história de Israel. Jesus vem para cumprir a história de Israel, por isso ele vem para assumir o trono de Davi, e mais, ele reinará para sempre. Então aqui você já vê, a gente já pode ler e entender que Jesus é anunciado pelo anjo Gabriel como Rei Eterno. E ele vem na condição de assumir o trono de Davi.
É interessante que aqui você já observa o nascimento de Jesus sendo anunciado. Agora, vamos para um outro evangelho, o evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 1 e 2. Você pode acompanhar a leitura aí. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mais uma vez você vê Jesus, agora recém-nascido, sendo identificado como o rei dos judeus. Rei. Veja o espanto de Herodes quando ele escuta que um rei nasceu. Por isso que Herodes depois vai mandar matar as crianças em Belém para destruir esse rei. A intenção dele é essa, mas o plano de Deus é fazer de Jesus um rei eterno. Então, obviamente, os planos de Herodes e todos os planos contra Jesus foram frustrados, fracassaram e jamais prosperarão. Portanto, aqui o que nos interessa é que esses magos, vindo de fora, eles já compreendem que nasceu um rei especial, o rei dos judeus. E por que Jesus é chamado então de rei? E por que o texto de Lucas diz que Deus vai dar a ele o trono de Davi, seu pai? Porque o pai de Jesus era José e Maria. Mas Jesus é descendente de Davi por causa de uma aliança especial que Deus fez com Davi, com a geração de Davi. Isso você encontra em 2 Samuel 7,16, que diz o seguinte: Deus falando a Davi por meio do profeta Natã: quanto a você, se referindo a Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus prometeu um rei especial, que viria da descendência do rei Davi. E Deus está dizendo para Davi: o seu trono, Davi, e o seu reino será para sempre. Todos sabem que Davi morreu, Salomão, que era filho de Davi, morreu, os outros descendentes também morreram, mas como é que esse trono pode ser para sempre? Você só vai entender isso compreendendo que Jesus, que nasceu, é o Rei eterno. Ele veio na condição de rei. Ele viveu para demonstrar que o reino de Deus chegou e que ele é o rei desse reino. Então, Jesus não é apenas e simplesmente uma criança que veio de uma forma especial. Ele já veio e já nasceu para ser rei, e rei eterno. E quando foi que Jesus se tornou rei, então? Porque ele viveu na periferia, ele era chamado de Nazareno, porque veio de Nazaré, uma vilazinha, um lugarzinho esquecido no mapa, né? Ele não vivia entre os nobres, entre os acadêmicos, ele não era reconhecido, né, como uma pessoa de nobreza, de sangue real. Mas quando ele se tornou rei? É interessante que quando Jesus está chegando em Jerusalém, a sua última viagem para Jerusalém, onde ele disse, ele já preparava os seus discípulos porque ele ia morrer, ele sabia que ia ser preso, que ele ia ser morto lá em Jerusalém. O texto de Marcos 11:7 diz o seguinte: trouxeram um jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou no jumentinho. Então aqui foi um momento especial que ele entra na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. E o povo aclamando: hosana, hosana ao rei que vem em nome do Senhor. Mas dá a impressão aqui no texto que nenhum rei majestoso, glorioso, montaria um jumentinho para entrar numa cidade. Ele viria no seu cavalo, na sua carruagem, ele viria cercado por um grande exército, um exército temível, um exército forte. Mas Jesus vem montado num jumentinho. Então parece uma paródia de rei, né? O povo quis fazer de Jesus um rei, mas ele não aceitou.
Porque o reinado de Jesus não é daqui. O reinado de Jesus não é político. O reinado de Jesus não é uma eleição pelo povo. Jesus vem como rei designado por Deus. Ele é estabelecido por Deus. Então, mais um texto aqui que vai falar de Jesus. Por exemplo, João 19, verso 19 e 20, você pode acompanhar aí a leitura. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Então, para ironizar Jesus, para debochar de Jesus e até para debochar do povo judeu, Pilatos, que condenou Jesus à cruz, que condenou Jesus a ser crucificado, ele mandou colocar em cima da cruz uma placa, escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, dizendo: olha aí o rei de vocês. O que Pilatos estava mandando uma mensagem dizendo o seguinte: aqui, tanto em Jerusalém, quanto na maior parte aqui do mundo da época, onde o Império Romano chegou com seu poderio, com a sua força, só existia um rei, que era César. O imperador romano era o rei, era o senhor. Então, ao colocar essa placa na cruz, Pilatos está dizendo: quem manda aqui é César, e o único rei que existe é César. Então Jesus não era e nem foi considerado como um rei ou como uma ameaça ao Império Romano. Mas, se você continuar lendo, a gente chega em Atos, e aí você vai compreender quando Jesus se tornou rei. Diz aqui o texto: Pedro pregando no dia de Pentecostes: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Então veja, mas ele, continua o texto, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Atos 2, 29 até o 32. Então aqui, Pedro está dizendo: Davi, o nosso grande rei, morreu e foi sepultado. E o túmulo dele ainda está aqui. Eles sabiam onde estava o túmulo de Davi. Estava ali em Jerusalém. Mas, Pedro diz assim, Davi tinha uma promessa de Deus, uma aliança com Deus, dizendo que Deus colocaria no trono de Davi um descendente eterno. Então, Pedro também está fazendo um link com o Antigo Testamento, com a aliança de Davi que Deus fez, para dizer que Jesus era esse rei. O rei escolhido por Deus para vir a este mundo, para inaugurar o reino de Deus e trazer transformação para o mundo, trazer salvação, trazer perdão, trazer reconciliação com Deus. Esse é o rei Jesus. Então, quem é Jesus? É o Rei dos Reis. É o Rei eterno. É o Senhor eterno. E veja bem, quando você volta de novo, vamos voltar então para o Evangelho de Marcos 15, 26. Qual foi a acusação contra Jesus? Do que Jesus foi acusado, uma vez que a Bíblia diz que ele nunca pecou? Marcos 15, 26 diz assim: e assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus.
Então, qual era a acusação? Você se declarou rei. Jesus assumiu que era rei. Jesus veio para ser rei. E num mundo em que imperadores poderosos dominavam tudo com mãos de ferro, Jesus é acusado de rei. Essa era a acusação. Você está querendo ser rei. Mas aqui já tem rei. Aqui já tem quem manda. Então eles eliminaram Jesus achando que iriam destruir a vida de Jesus. Mas voltando para Atos 2, 29, a Bíblia diz que Cristo se tornou rei. Se tornou um rei eterno quando ele foi ressuscitado. Quando ele saiu do túmulo. Porque Pedro diz, Davi era um grande rei, mas o seu túmulo está aqui. E ele ainda está aqui nesse túmulo. Salomão foi um grande rei, mas Salomão morreu e ficou no túmulo. Cristo era um rei. Morreu, mas ele saiu do sepulcro. Ele não ficou ali, o seu corpo não sofreu decomposição, porque Deus ressuscitou Jesus e o exaltou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quem é Jesus? E o que nós celebramos no Natal? A vinda do Rei Eterno. A vinda do Rei dos Reis. E essa era a acusação contra ele. Eles reconheciam que Jesus estava falando com autoridade, ele tinha autoridade para pregar, ele tinha autoridade para ensinar, ele tinha autoridade para curar enfermos, ele tinha autoridade para expulsar demônios, ele tinha autoridade para acalmar a tempestade, ele tinha autoridade como rei, e ele disse, eu tenho autoridade para perdoar pecados. Por quê? Porque ele está investido de autoridade como rei e senhor. Mas ele é um rei que não vem para dominar, para subjugar, ele não é um rei que vem para escravizar, ele não é um rei déspota, ele não é um rei autocentrado que quer controlar todas as coisas de forma arrogante, de forma orgulhosa, prepotente. Não. Ele é um rei que vem como servo. Ele é um rei que vem para servir. E Paulo entendeu isso. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, verso 17, ele diz assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o rei. O rei Jesus não é qualquer rei. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. E mais que isso, ele é servo. Ele é humilde. Ele veio para trazer justiça, para trazer paz, para trazer alegria do Espírito Santo. Ele vem para restaurar relacionamentos. Ele vem para restaurar a dignidade do ser humano. Ele vem para restaurar a comunhão com o próximo. Ele vem e dá o exemplo de como que é viver no seu reino. Sempre fazendo bem, sempre amando, sempre perdoando, sempre querendo se aproximar daqueles que são rejeitados, daqueles que são excluídos, daqueles que são marginalizados. Por isso, Jesus é um rei diferente. Ele nasce numa manjedoura. Ele vive em Nazaré. Ele vive na periferia. Ele sabe o que é sofrer. E o texto de Isaías diz que ele não tinha beleza e nem formosura. Então, quem é o rei? É interessante que no dia da crucificação, do julgamento, João, o Evangelho de João, escreve o seguinte no capítulo 19, verso 15. Mas eles gritaram, o povo gritou, uma multidão que estava ali. Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Herodes, de uma forma irônica. Vocês querem que eu crucifique o rei de vocês? E eles gritaram, não temos rei, senão César. Responderam os chefes dos sacerdotes. Veja que ponto eles chegaram.
quando eles recusam o reinado de Jesus, quando eles recusam reconhecer que Jesus é o rei que veio de Deus, que ele é o rei descendente de Davi, que ele é o rei prometido pelos profetas e nas Escrituras, quando eles se recusam a adorar esse rei, a se curvar diante desse rei, então eles se submetem a um outro rei. Eles disseram, não temos rei, senão César. Eles chegaram a esse ponto de confessar César como rei, e não Jesus. Eu queria concluir dizendo o seguinte, ainda hoje, Jesus sofre a acusação de ser rei. Jesus sofre a acusação de querer ser o único rei, o único Senhor. Esse exclusivismo é mal visto e é intolerável hoje. Mas Jesus sempre disse e sempre afirmou, e a igreja, os apóstolos pregaram isso, Jesus é rei. Jesus o rei eterno, Jesus o rei que veio cumprir a aliança com Davi, aquele rei prometido, que é um rei sem pecado, um rei que não comete injustiça, um rei que não comete absurdos, um rei que não comete pecado. Esse é o rei. Mas as pessoas hoje, infelizmente, têm muito preconceito contra Jesus e contra o seu reinado. E muitos dizem, não temos rei, a não ser... E aí você pode completar. Jesus não manda na minha vida. Quem manda? Jesus não é o rei. Quem é? E outra coisa que é interessante aqui, que a gente pode refletir nesse dia de Natal, nessa época de Natal. Jesus, muitas vezes, é recebido e aceito como Salvador. O que as pessoas têm hoje é uma mensagem de que se elas receberem Jesus como Salvador, elas estão salvas. Jesus é o meu Salvador. E o que significa isso? Significa que eu fiz uma decisão e aceitei Jesus como meu Salvador e agora eu vou para o céu. Agora estou livre de condenação, agora escapei da condenação e tenho passagem, tenho bilhete para ir para o céu. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a salvação exige receber Jesus como Rei, receber Jesus como Senhor. Significa que eu me curvo diante dele, eu renuncio todo o Senhor, eu renuncio todos os outros que querem ser senhores sobre a minha vida, que querem influenciar a minha vida de alguma maneira, e eu me dobro, e eu me curvo e adoro ao único Senhor, ao único Rei que é Jesus. E quando Jesus se torna meu Senhor, então aí a salvação está incluída no pacote. Infelizmente, muitas pessoas hoje querem só o Salvador e não querem o Senhor da vida. E elas perdem muito com isso. Por quê? Porque quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, eu passo então a viver de acordo com Ele. E o que Ele quer para a minha vida? Restauração, cura, libertação, humanização. É isso que Jesus quer para a minha vida. E eu só vou conseguir isso quando eu me curvar diante dele e o adorá-lo como Rei da minha vida, como Senhor da minha vida, como aquele que vem para restaurar e para colocar, inaugurar aqui um novo reino e uma nova maneira de viver. E a transformação que Jesus faz é de dentro para fora, por meio do Espírito Santo. Então eu posso servir a Jesus com todo o meu ser, e ao receber Jesus como Senhor da minha vida, eu experimento paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É isso. O que significa Natal para você? E quem é Jesus para você? Ele é o Rei eterno? Ele já é Senhor da sua vida? Você já se curvou diante dele dizendo, não seja feita a minha, mas a tua vontade?
que não seja do meu jeito, mas do seu jeito, quando a gente faz isso, então o Espírito de Deus vem sobre nós, transforma a nossa vida, muda a nossa maneira de ser, nos capacita e nos dá força para vivermos de acordo com a vontade de Deus, amando a Deus em primeiro lugar e amando o próximo como a nós mesmos. É isso. Essa é a mensagem de Natal. O Rei Eterno chegou. E Ele reina e reinará na vida de todos aqueles que se curvam diante dEle e reconhecem que Ele é Rei. Amém? É isso aí. Espero que Deus abençoe a sua vida, que guarde e proteja a sua vida, a sua família, que traga sobre você todas as bênçãos do reino, todas as bênçãos incluídas no senhorio de Cristo. Que você possa viver com ousadia, que você possa viver realmente com toda a autoridade que tem aquele que serve, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Saiba disso. A sua vida está guardada, protegida, guiada, orientada pelo Rei dos Reis, aquele que reina eternamente. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana na paz de Cristo Jesus, o Rei Salvador. Pai amado, obrigado por Jesus Cristo, o Rei que o Senhor enviou aqui para restaurar todas as coisas, para implementar um reino que não tem fim, um reino eterno, um reino de paz, de alegria, de justiça, um reino de gozo, um reino de transformação. Que todas essas bênçãos do reino, Pai, estejam sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que te reconhecem como Senhor e como Rei. Te pedimos e te peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e tenha uma excelente semana na paz de Cristo Jesus. Nos veremos no próximo domingo aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville, onde vamos novamente continuar no nosso texto sobre Jesus. Quem é esse Jesus? O que significa celebrar o Natal? Amém.